E ainda vamos usar versículos mal interpretados do Antigo Testamento para dizer que Deus gosta desse ódio, para me sentir em paz na minha igreja quando eu levanto a mão, mesmo que eu esteja cortando o pescoço de quem está ao meu lado. Porque a religião serve para isso, para passar a mão sobre a sua cabeça, dizendo que você é lindo, bonito, santo e puro e que Deus te ama. E que a sua espada é a justiça de Deus, para que você odeie, para que você destrua quem não é igual a você, para que você chute, para que você destile todo o seu ódio e a sua vingança, e ainda entre dentro de um lugar erroneamente chamado igreja, e diga aleluia, 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 glória ao Senhor. Desde que você dê a oferta correta, a religião vai sempre te abraçar e dizer, você é um santo homem de Deus. Porque na verdade, pouco importa o que Jesus Cristo diz, o que importa é o que nós interpretamos de Deus. E como na verdade é impossível nós fazermos o que Jesus nos disse, é muito melhor abraçar o ódio. Como o Vagnão disse aqui antes da oração, nós somos engolidos pelo caos desse mundo. Porque se eu disser as palavras de Cristo, quando eu sair por aquela porta ali, para as pessoas desse bairro, que eles têm que amar o inimigo, fazer bem ao que odeia, bendizer aos que maldizem, orar pelos que caluniam, bater e dar a outra, quando for bater na sua face, entregar a outra, ao que tirar a capa, dar também a túnica, entregar a qualquer um que pedir, e se alguém roubar, não entrar em demanda. Isso aqui tem um nome, isso aqui o nome é otário, trouxa, imbecil e idiota. Mas Jesus chamava isso aqui de Filho do Altíssimo. Você vai ter que escolher se você é um filho do reino ou um filho do caos. Eu também. Eu também. Eu vou ter que escolher se eu vou ser um pastor do caos ou um pastor do reino. Ou nós vamos ser uma religião que harmoniza as mazelas do caos com o nosso discurso de santidade e seremos os hipócritas religiosos que pregam uma santidade que não praticam, ou nós vamos sacrificar a nós mesmos e morrermos para nascer de novo, para sermos filhos do Altíssimo, povo do Evangelho. Eu só pediria a você que você tivesse paciência comigo, porque sou eu que pastoreio a igreja e eu sou tão odioso como qualquer outra pessoa. E fico nervoso no trânsito quando o cara me fecha e torcendo para ele bater lá na frente para largar a mão de ser trouxa. Porque eu não consigo ser cristão e dizer, Senhor, abençoa esse cara porque ele não sabe o que faz. E se eu fizer isso, mesmo sozinho dentro do meu carro, parece que todas as pessoas do mundo ao meu redor estão dizendo, você é trouxa, você devia fechar ele lá na frente, porque essa é a lógica do caos. Mas Jesus diz assim, o que você quer que os homens façam com você, faça também por eles. Havia mesmo nos povos antigos, uma ética que foi desenvolvida na filosofia grega, de que você não deveria fazer pelo outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Mas aqui nós temos o caráter negativo, depois foi chamada de lei de prata. Não faça pelos outros o que você não quer que façam com você. Mas Jesus foi além disso e disse, não é só não faça o mal pelo outro que você não quer receber. É faça o bem pelo outro mesmo que ele faça mal. Porque é o bem que você gostaria de receber. Parece que os filhos de Deus, eles nadam contra a maré, porque eles vivem a lógica do reino. E mesmo que eles sejam pendurados no madeiro, chicoteados, tidos como idiotas, retribuindo o mal com o bem e não com o mal, eles continuam fazendo assim. Eles continuam lutando contra o caos através do amor. O que a Bíblia nos mostra
é que o final dos tempos será um momento em que a besta vai governar os homens. E a besta não é uma pessoa, a besta não é um líder político e nem uma ideologia política. Se você crê nisso, é porque a tua visão está muito do Antigo Testamento, é muito olho por olho dentro. Você precisa ler a Bíblia melhor. É um espírito, que aliás é o próprio inimigo, é o próprio Satanás. O problema é que ele vai governar a cabeça de todos, todos serão um. E os que pensarem o contrário disso não vão conseguir viver nessa terra. Ou seja, nós estamos diante de uma realidade que começa a se apresentar na nossa geração, mas que já vem se apresentando em outros lugares, em outras gerações, com até mais veemência, de que o mundo é um lugar que não tem lugar para nós. Sim, nós vamos falar do amor de Deus. Sim, nós vamos falar da graça de Deus. Mas isso vai ser tido como imbecilidade, tanto pelo mundo quanto pela religião. Essa semana eu vi um comentário de uma pessoa sobre uma fala minha. Às vezes eu leio, sabe? E o cara fez uma confusão do que eu havia falado. Ele quis encaixar o que eu falei numa ideologia do materialismo histórico dialético, como se eu estivesse... E eu falei assim, meu Deus do céu, quanta falta de evangelho. A cabeça dele só funciona com marxismo, ou com progressismo, ou com conservadorismo. Que pena que ele não morreu ainda em Cristo para ser uma nova criatura. A discussão era que o que eu falava era uma isenção e eu estava fugindo da discussão política. Como se a discussão política pudesse transformar o pecado do ser humano. Como se um sistema externo conseguisse mudar o que o homem é internamente. Sistemas externos só mudam práticas externas, mas continuam com a morte dentro do ser humano. E mais cedo ou mais tarde ela vai pular de dentro dele para fora para matar os outros. A verdade é que nós não cremos no Evangelho. Nós não gostamos do Evangelho. E nós não aceitamos essas palavras. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que lhe bater numa face oferece-lhe também a outra, ao que tirar a tua capa deixa-o levar também a túnica, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu não entre em demanda, como quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Nós somos um arremedo de crentes. Nós somos uma farsa. Nós carregamos tudo o contrário disso aqui dentro de nós. Nós queremos vingança contra os nossos inimigos. Nós damos em troco o mal aos que nos odeiam. Nós xingamos quem nos xinga e caluniamos quem nos calunia. E quem bate na nossa face com uma mão, a gente põe um soco inglês e arrebenta a cara dele depois de ter treinado MMA. Ao que tira a nossa capa, a gente vai e arranca duas dele. E ao que me pede, eu digo que é vagabundo, que ele não merece receber. Ao que leva o que é meu, eu entro em demanda, arrumo falsa testemunha para tentar destruí-lo. E o que eu quero que os homens me façam é o contrário do que eu faço contra eles.